Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Top Conquista. Nesse vídeo aqui vamos estar falando sobre quadros de disfunção erétil que são causados pelo uso de medicamentos. E claro, pessoal, nada melhor para falar sobre esse assunto do que um médico experiente, urologista, o Dr. Lucas Felipe Gomes. Então, vou deixar esse vídeo com vocês, espero que ajude a cada um de vocês, assista até o final, porque o Dr. Lucas Felipe Gomes, ele traz uma lista desses medicamentos e as causas, tá? Então, assista esse vídeo, mas claro, que se você não é inscrito no canal Top Conquista, eu já aproveito para te fazer esse convite e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que trago diariamente. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber sobre quais medicamentos que você pode estar usando e que afetam o seu desempenho sexual. Quando nós utilizamos medicamentos para tratar nossos pacientes, seja por qualquer problema que for, problemas no coração, problemas nos rins, problemas de dores, a gente sabe que muitos desses medicamentos podem causar dificuldades, podem prejudicar o desempenho sexual desses pacientes. Alguns tratamentos e alguns pacientes chegam até o ponto mesmo de interromperem o uso dessas medicações, dado ao fato que a interferência na sua parte sexual é tão grande que eles optam por parar o tratamento por conta própria. E essa situação muitas vezes pode colocar em risco as suas vidas, pois certos medicamentos são imprescindíveis para que esse paciente permaneça bem. E a gente sabe que até 20% de todos os quadros de disfunção erétil, de problemas de ereção, dificuldades na hora da relação sexual, podem ser causados por problemas relacionados ao uso de certos medicamentos. E esses medicamentos, que são receitados muito hoje em dia, eles infelizmente são responsáveis por boa parte dessa dificuldade, desse prejuízo do desempenho sexual de certos homens. E é sobre isso que nós vamos comentar agora, nessa hora, que certos medicamentos podem prejudicar significativamente a vida sexual dos nossos pacientes. Quais que são os medicamentos talvez mais utilizados e que estão muito presente na prática médica que podem causar esses problemas de ereção? Talvez os mais implicados nisso, mas que tenham um uso muito disseminado, são os medicamentos para tratar a pressão alta, são os medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial. Dentre esses medicamentos, nós podemos citar principalmente os beta-bloqueadores, que são representados pelo propranolol, são representados pelo atenolol, são representados pelo bisoprolol, são representados pelo metoprolol, dentre outras classes de medicamentos. Esses medicamentos, ele tem como característica o quê? Eles diminuem a sua pressão, pois eles diminuem a frequência, o tanto de vezes que o seu coração acaba batendo, eles diminuem a frequência do seu coração. E isso pode impactar significativamente na qualidade das suas ereções. Dentre esses medicamentos, o que talvez cause mais prejuízo na qualidade das suas ereções seja o propranolol, que ele é muito utilizado, tá certo que é um medicamento um pouco mais antigo, mas que interfere muito nessa parte da relação sexual. E ele interfere nas três fases da relação sexual, que é a excitação, a ereção e o orgasmo, tá? Então, quando você usa esses medicamentos, você pode ter um prejuízo bastante importante, principalmente com o propranolol, na hora das relações sexuais. O seu prejuízo na hora da relação sexual pode ficar bem significativo. Outros medicamentos utilizados para pressão alta, que são os diuréticos, tá? E dentre esses diuréticos, nós temos os diuréticos tiazídicos, representados principalmente pela hidroclorotiazida,
que é um medicamento que elimina os líquidos que você tem no seu corpo, fazendo com que essa pressão venha a diminuir. Estima-se que quem usa esses medicamentos para baixar a pressão, que são esses diuréticos, tem um risco aumentado de 2 a 6 vezes de desenvolver esse problema de desempenho sexual, de prejudicar a qualidade das ereções. Por quê? Porque esses medicamentos às vezes podem baixar de maneira significativa a pressão desse paciente, fazendo com que não chegue uma quantidade adequada de sangue no pênis. E talvez o medicamento que tenha um impacto dentre esses diuréticos tiazídicos mais importante seja a clortalidona, tá? Então, essa clortalidona e a hidroclorotiazida, elas são muito utilizadas em associações de medicamentos, tá? Então, se você utiliza às vezes essas associações que tem 2 medicamentos, então tem mais um remédio que você utiliza para pressão associado a esses diuréticos tiazídicos. Então, se você utiliza qualquer um desses 2 que eu comentei, com certeza a sua ereção, a sua qualidade, o seu desempenho sexual pode estar prejudicado por conta disso. E desse modo, a gente sugere sempre a substituição por medicamentos que não tenham tanta interferência assim nesse aspecto da ereção, tais como o enalapril, o captopril e mais principalmente a losartana. Alguns estudos evidenciam que talvez ela tenha até um incremento da função sexual utilizando esse tipo de medicamento para hipertensão arterial. Então, se você deseja não ter prejuízo na qualidade das suas ereções e necessita utilizar um medicamento para controlar a sua pressão, talvez o uso da losartana seja o mais apropriado nesse caso. Quais que são outros medicamentos que a gente utiliza, que são muitos utilizados principalmente para tratar problemas de ansiedade, problemas de depressão no nosso meio e que causam, até mesmo para dormir, e que causam demais problemas de ereção? São antidepressivos e a que a gente chama de certos tranquilizantes que a gente utiliza para diminuir a nossa ansiedade, tá? E dentre esses medicamentos tem a característica de muitas vezes não só prejudicar o desempenho sexual, que é a ereção, mas podem interferir no desejo que você tem de manter relações sexuais, que é a sua libido, tá? E podem interferir na sua ereção e podem prejudicar a sua ejaculação em alguns casos, tá? Dentre esses medicamentos, a gente vai citar os antidepressivos e nós vamos citar também os ansiolíticos, que são utilizados para tratar problemas de ansiedade. Dentre os medicamentos antidepressivos que nós podemos citar nessa hora, nós temos os antidepressivos tricíclicos, representados principalmente pela amitriptilina, pela clomipramina e pela imipramina nesses casos, que elas diminuem, além de prejudicar a ejaculação, elas podem diminuir a sua libido, que é a vontade de você manter relações sexuais, além de dificultar a qualidade das suas ereções. Então esse medicamento tem um impacto significativo, principalmente em dosagens mais elevadas, na questão do seu desempenho sexual. Outra classe de medicamentos que a gente sempre também avisa que os pacientes podem ter problemas de ereção relacionados ao seu uso, de desempenho sexual, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são outra classe de antidepressivos. São os antidepressivos um pouco mais novos, com uma menor incidência de efeitos colaterais na libido, no desejo sexual do paciente. Por outro lado, eles às vezes fazem o quê? Eles dificultam demais a ejaculação do paciente e não por acaso também são utilizados para o tratamento da ejaculação precoce. Dentre esses medicamentos, nós podemos citar a fluoxetina, que é o Prozac, nós podemos citar a sertralina, nós podemos citar o escitalopram, nós podemos citar a paroxetina, que é o Pondera, dentre os medicamentos mais conhecidos. Então todas essas classes de medicamentos, elas estão implicadas, esses medicamentos que eu falei, tem mais algum deles, tá? Então a gente às vezes não sabe todos ali na hora, a gente acaba dando uma olhada para ver se algum desses medicamentos pertence a essa classe que eu comentei, mas de qualquer forma esses remédios eles podem causar esse prejuízo na qualidade não só da sua ereção, também como interferir na sua libido e fazer com que você tenha dificuldades de ejaculação.
E ainda podemos falar de um grupo muito utilizado hoje em dia para tratar problemas de insônia, tá? Que hoje em dia é a principal utilização desses medicamentos, que são os ansiolíticos, tá? E dentre esses ansiolíticos, nós podemos comentar o uso do clonazepam, que é o Rivotril, muito utilizado principalmente em gotas, para que os pacientes consigam pegar no sono mais rapidamente. Nós podemos citar o diazepam, nós podemos citar o alprazolam e o lorazepam. São todos medicamentos que geram um prejuízo significativo no seu desempenho sexual, impossibilitando muitas vezes que o homem consiga ter uma libido adequada, ele não consegue se concentrar para desempenhar bem uma relação sexual, sem falar que às vezes esses medicamentos em doses altas também impossibilitam que esse homem consiga manter uma ereção satisfatória nesses casos, tá? Então muitas vezes a gente pega pacientes que já estão tão acostumados a utilizar esses remédios que eles acabam nem dizendo pra gente que utilizam aquele remedinho ali para dormir. Doutor, eu uso aquelas gotinhas ali para dormir, mas acho que não é nada. E quando você vê o medicamento que esse paciente está usando, muitas vezes você descobre que realmente está ali a causa desse problema de ereção que esse homem tem. Por isso que a gente sempre comenta que entender e saber os medicamentos que o paciente usa é extremamente importante para descobrir qual que é o problema que está causando essa diminuição do desempenho sexual desse homem. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Claro que eu vou pedir a gentileza que você compartilhe com seus amigos, com familiares que também possam estar passando por esse mesmo problema, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu faço o convite para que você se inscreva no canal Top Conquista, tá? E vou estar também deixando os créditos desse vídeo ao Dr. Lucas Felipe Gomes, que é médico urologista, e também o link do canal dele aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.